Let us pray together as we begin. Vamos orar juntos? Lord Jesus, Senhor Jesus, enable us to see you capacita-nos a ver o Senhor in Ezekiel 36, em Ezequiel 36. and not just see you, E não apenas ver o Senhor, but know your power mas conhecer o teu poder to transform us, para nos transformar, that we might be more faithful, para que nós possamos ser mais fiéis and that your name e que o teu nome might be honored seja honrado here in Rio aqui no Rio, because of our por lives. causa das nossas vidas. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém. Go ahead and read it. Nós vamos ler Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, dos versículos 16 ao 28. Ezequiel 36. Se você não tem Bíblia, elas estão sendo distribuídas com a passagem dessa manhã já aberta para você. Ezequiel 36, dos versículos 16 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Em julgando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Over 45 years ago, Mais de 44 anos atrás, I had an experience that was very painful, eu tive uma experiência muito dolorosa, but very important for my life. mas muito importante na minha vida. I was in my teenage years, Eu estava na minha adolescência and I was in a hockey arena. e eu estava numa arena de hóquei. I know you probably don't know what those are. Vocês provavelmente não conhecem uma arena de hóquei. Think of a football stadium. Pense num estádio de futebol. I was in a hockey arena, Eu estava numa arena de hóquei and I was doing something that I should not have been doing. e eu estava fazendo algo que eu não deveria estar fazendo.
I don't know what it was. Eu não sei, eu não me lembro ao certo o que era. I've conveniently forgotten. Eu convenientemente me esqueci. But I was not serving the Lord. Mas eu não estava servindo ao Senhor. And there was a man standing about 10 meters from me. E existia um homem de pé, cerca de 10 metros de distância de mim. And he looked over to me E ele olhou para mim and he said, "Hey, Goheen, e ele disse: "Ô, Gorim, you don't have the Christian faith that your father does, do you?" você não tem a fé cristã que o seu pai tem, você tem?" My dad had spent decades O meu pai tinha gastado décadas in that small town naquela cidadezinha, building his name construindo o seu nome, so that the name of the Lord Jesus would be glorified. para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. He was known well throughout the town. Por toda aquela cidade, ele era muito bem conhecido, He was a public figure, ele era uma figura pública and he was a very committed Christian. e ele era um cristão muito comprometido. Everybody knew that he was. Todo mundo conhecia quem ele era. He was very highly respected, Ele era altamente respeitado. and many people had come to Christ because of his life. E muitas pessoas tinham vindo a Cristo por causa da vida dele. And when I was about 14, E quando eu tinha cerca de 14 anos, I turned away from the Lord eu me virei contra o Senhor and began to live a life e comecei a viver uma vida that was ungodly. que era impiedosa. I bore his name, Eu tinha o nome do meu pai, eu carregava o nome do meu pai, Goheen. Gorim. And that name, Goheen, E esse nome, Gorim, was respected as a Christian. era respeitado enquanto cristão. But now, Mas agora, I was profaning his name. eu estava profanando o nome dele. I was bringing dishonor Eu estava trazendo desonra to his name. para o nome dele. And this man said it so clearly. E esse homem disse de maneira tão clara: Hey, Goheen, "Ei, Gorim, you don't have the faith your father does, did you?" você não tem a fé do seu pai, não é verdade?" That was a wake-up moment for me. Aquilo foi um momento de despertamento I para mim. realized that people were looking at me, Eu percebi que as pessoas estavam olhando para mim, knowing that my father was a Christian, sabendo que meu pai era cristão and that I was dishonoring not only his name, e que eu estava desonrando não apenas o nome do meu pai, but the name of Jesus mas eu Christ. estava desonrando o nome de Jesus. Ezekiel Ezequiel comes to Israel, vai até Israel and he said, "I have put my name on you, e diz: "Eu coloquei o meu nome sobre vocês and I've set you in the middle of the nations e eu os coloquei no meio das nações so that my name would be honored, para que o meu nome fosse honrado, so that people would see you, para que os outros povos vissem vocês, see your lives, vissem a vida que vocês levam and be drawn to me e fossem atraídos a mim as the true and living God. como o único e verdadeiro Deus." But as I put you in the midst of the nations, Mas quando eu coloquei vocês, Israel, no meio das nações, with my name upon you, com o meu nome sobre vocês, you've dishonored and profaned my name. vocês desonraram e profanaram o meu nome. 4 times in this text, 4 vezes nesse texto que nós lemos, Ezekiel accuses them Ezequiel acusa Israel: in the name of the Lord. "No nome do Senhor, You have dishonored the Lord's name. vocês têm desonrado o nome do Senhor. You've dishonored the Lord's name. Vocês desonraram o nome do You've Senhor. dishonored the Lord's Vocês name. desonraram o nome do Senhor. You've dishonored the Lord's Vocês name. desonraram o nome do Senhor." 4 times. 4 vezes. And he says, because you did not do what I called you to do, E ele diz: "Porque vocês não fizeram o que eu chamei vocês para fazerem, be a light, ser uma luz, a model um modelo in the midst of the no nations. meio das nações. I have dispersed you and punished you Eu os dispersei e os puni, and sent you throughout all the nations. e eu os enviei para todas as nações. I've scattered you everywhere." Eu os espalhei por toda parte." But the reason that he had done that, Mas a razão pela qual Deus fez isso, in verse 18, no versículo 18, is because they had defiled their lives with idols. é porque eles contaminaram suas vidas com os ídolos.
Idolatry is Idolatria the primary way that the Old Testament speaks about sin. é o modo primário pelo qual o Antigo Testamento fala sobre pecado. And it always speaks in terms of cultural idolatry. E sempre fala em termos de idolatria cultural. And they lived in the midst of nations E eles viveram entre as nações that served other gods. que serviam outros deuses. And instead of living out the name of the true God in the midst of those nations, E em vez de viver de acordo com o nome do único e verdadeiro Deus no meio daquelas nações, they had taken on the idolatry of the nations eles assimilaram a idolatria das nações, and become just like them. se tornando exatamente como eles. And so God's name had been dishonored. E então o nome de Deus tinha sido desonrado. Idolatry is a perennial problem. A idolatria é um problema perene, It's seductive. é sedutor, It's destructive. é destruidor, And yet it looks so good. mas ainda assim parece tão agradável. The idols of the ancient Near Eastern people Os ídolos dos povos do Oriente Médio Antigo seduced Israel seduziram Israel and drew them in. e os atraíram. And if we were to look back on the idols of those days, E se nós olharmos para os ídolos daquela época, they wouldn't make any sense to us. eles não fariam o menor sentido para a gente. Why was this so seductive to Israel? Por que aquilo era tão sedutor para Israel? But you see, we have idolatry too. Mas perceba, nós também temos a nossa idolatria. In fact, I believe Na verdade, eu acredito maybe the most powerful idolatry in history que talvez a idolatria mais poderosa da história is sweeping the globe. está varrendo o globo It has its center in the United States. e tem o seu centro nos Estados Unidos. And it's the idolatry of consumerism, E a idolatria do consumismo, a growing economy, uma economia so crescente that we can have more and more goods para que nós possamos ter mais e mais bens and better e experiences. melhores experiências It comes through technology and education, que vem por meio da tecnologia, da educação and it offers the good life. e nos oferece uma boa vida. You want to be joyful? Você quer ser feliz? You want fulfillment? Você quer preenchimento? This consumer idolatry says, A idolatria do consumismo vai te dizer through its prophets, que por meio dos seus profetas, in the advertisements all over, os publicitários por toda parte, this is where the good life is found. é aqui que você vai encontrar uma boa vida. Serve me Sirvam a mim and you will find life. e vocês encontrarão vida. These are powerful idols. Esses são ídolos poderosos. And if we are honest, E se nós formos honestos, we know nós sabemos that every one of us, que cada um de nós, to some degree, em algum grau, have been seduced by these já idols. fomos seduzidos por este ídolo. But idolatry is destructive. Mas a idolatria é destruidora. Ultimately, it will destroy. No fim das contas, ela vai destruir. And God punishes Israel E Deus pune a Israel for their idolatry, por sua idolatria. but He has an encouraging message. Mas ele tem uma mensagem de encorajamento. And so for us, Então, para nós, who also struggle with que idolatry, também lutamos contra a idolatria, the message that Ezekiel has for a us mensagem que Ezequiel tem para nós comes through that ancient prophet vem por meio desse profeta antigo, as he speaks to Israel. à medida que ele fala a Israel. He says, even though you have profaned my name, Ele diz: muito embora vocês profanaram o meu nome, he says in verse 22, ele diz no versículo 22 that I am going to do something. que eu vou fazer algo. Verse 23, I'm going to show the holiness of my great name. Versículo 23, eu mostrarei a santidade do meu grande nome. And then he says, the nations will know E então ele diz: as nações saberão that I am the Lord que eu sou o Senhor, when I act in power in your midst. quando eu agir com poder no vosso meio. But there are two little words Mas existem aqui duas palavrinhas in English. em inglês. I don't know about Portuguese. Eu não sei se elas traduzem dessa mesma forma em português. Two little words in English. Duas palavrinhas em I think inglês. it's one in Hebrew. Eu acho que uma é em hebraico.
but two little words mas duas palavrinhas that is repeated more than one time in Ezekiel, que é repetida mais de uma vez em Ezequiel, but many biblical scholars miss in their commentaries. mas muitos comentaristas bíblicos deixam de prestar atenção a essa palavrinha nos seus comentários. He says this, Ele diz o seguinte: then the nations will know that I am the Lord, então as nações saberão que eu sou o Senhor, declares the sovereign Lord, declara o soberano, when I am proved holy. quando eu me mostrar santo. And hear those two words, Escuta essas duas palavrinhas: through you, através de vocês, before their eyes. perante os olhos deles. God could have said, I chose you to bring blessing to the nations. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu escolhi vocês para trazer bênção às nações, But you failed. mas vocês fracassaram. And I'm giving up on you. E Deus poderia ter dito: então eu desisto de vocês, I'm going to do it myself. eu vou fazer isso sozinho. But he doesn't say that. Mas não é isso que Deus diz. He says, I'm going to continue to do what I promised to do through you. Ele diz: eu continuarei a fazer o que eu prometi que faria através de vocês. I'm not going to give up Eu não vou desistir on my people. do meu povo. And in verse 24 E no versículo 24 to verses 28, até o versículo 28, he tells us what he's going to do. ele nos conta o que ele vai fazer. Three things. Três coisas. First, Primeiro, I'm going to gather you back. tomar-vos-ei entre as nações. In my judgment, I've scattered you throughout the nations. No meu julgamento, eu espalhei vocês pelas nações. But like a shepherd gathering sheep, Mas como um pastor reúne as suas ovelhas, I'm going to gather you back. eu os reunirei novamente. He says in verse 24, for I will take you out of the No nations, versículo 24, tomar-vos-ei dentre as nações, gather you from all the e countries, vos congregarei de todos os and países, bring you back to your own e land. vos trarei para a vossa terra. Second, Segundo, he is going to renew them. ele vai renová-los. He's not going to give up on them. Deus não vai desistir deles. He's going to renew them. Ele vai renová-los. First, Primeiro, he's going to cleanse them ele vai limpá-los like clean water como uma água limpa on a dirty, sweaty body. num corpo suado e sujo. He's going to pour out that water Ele vai derramar essa água and he's going to cleanse them. e vai limpá-los. He's going to cleanse them, he says, from their idolatry. Ele diz: eu vou limpá-los de sua idolatria. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Os purificarei de todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos. I'm going to sprinkle clean water on you and make you clean. Aspergirei água pura sobre vocês e farei de vocês puros. But then he says, I'm not just going to cleanse you. Mas ele diz: eu não apenas vou purificá-los, I'm going to give you a new heart. eu darei a vocês um novo I'm coração. going to give you a new spirit. Eu darei a vocês um novo espírito. That idolatrous heart of stone that is within you, Aquele coração idólatra de pedra que está dentro de vocês, that keeps straying from the path. que faz com que vocês desviem do caminho. I'm going to give you a new heart Eu darei a vocês um novo and a new coração spirit e um novo espírito that loves me que me ama and wants to obey me. e quer me obedecer. And he says, I'm going to put my spirit on you E ele diz: colocarei o meu espírito sobre vocês and I'm going to move you to obey me. e eu vou movê-los à obediência. I'm going to gather you back. Eu vou reuni-los, I'm going to cleanse eu you. vou purificá-los I'm going to give you a new heart. e eu vou te dar um novo coração. I'm going to pour out my spirit on Eu you. vou derramar o meu espírito sobre vocês. And then third, E então, em terceiro lugar, I'm going to restore you to your calling. eu vou restaurá-los ao seu chamado. From the beginning, Desde o início, Israel was chosen Israel é escolhido, not simply to enjoy salvation, não simplesmente para desfrutar da salvação, but to be a channel of that salvation to the mas nations. para ser um canal dessa salvação para todas as nações. From the beginning, Desde o início, God's covenant with Israel a aliança de Deus com Israel was so that they would be the beginning of the new humanity. era uma aliança para que Israel
fosse o princípio da nova of humanidade, what God intended for human beings. daquilo que Deus tinha planejado para os seres humanos, Living the way God had created them to be. vivendo da maneira pela qual Deus os criara para ser. And as they would live in the midst of the nations, E à medida que eles vivessem entre as nações, the other nations would see them as outras nações veriam Israel and be drawn to the living God. e seriam atraídas ao Deus vivo. I've scattered you now, he Eu os says, espalhei agora, Deus diz, but I'm going to gather you back. mas eu os reunirei I'm going to novamente. cleanse you. Eu limparei I'm going to give you a vocês. new heart. Darei a vocês um novo I'm gonna give you coração. my spirit. Darei a vocês o meu espírito. And I'm going to restore E eu you vou restaurá-los to your calling ao seu chamado to be a people that bring blessing to the nations. de ser um povo que traz bênçãos às nações. The nations are going to see what I do, As nações verão o que eu faço and they're going to be drawn finally to me. e elas finalmente serão atraídas a mim. I will be your God, Eu serei o seu Deus and you will be my people. e vocês serão o meu povo. But that will lead to more and more nations being drawn into the covenant community. Mas isso fará com que mais e mais nações sejam atraídas à comunidade da aliança. That's the wonderful promise of Ezekiel. Essa é a promessa maravilhosa de Ezequiel. Isn't that good news? Essas não são boas notícias? He does not give up on a people Ele não desiste de um povo who are idolatrous. por causa da sua idolatria. This message of Ezekiel Essa mensagem de Ezequiel began to permeate Israel. começou a permear Israel. Ezekiel writes about 500 and some years before Jesus. Ezequiel escreve cerca de 500 anos e alguma coisa antes de Jesus. And for the next 500 years, E nos próximos 500 anos, Ezekiel's message goes Amen. round and round. a mensagem de Ezequiel fica circulando And they long for that day e eles anseiam por aquele dia, when God will gather them back, quando Deus os reunirá novamente, heal them, os curará and bring blessing to the e nations. trará bênção para as nações. Just before we reach the time of Jesus, Um pouquinho antes da gente chegar no período de the Jesus, Jews are praying 18 prayers, os judeus estão fazendo 18 orações, 3 times a day. três vezes por dia. And right in the middle E no meio dessas orações is this prayer: está a seguinte oração: Lord, gather your people Senhor, reúna o teu povo from the far corners of the earth, dos 4 cantos da terra, bring them back, traga-os de volta. and then in the next prayer, E depois, na oração seguinte, restore your kingdom, restaure o teu reino, where one of the son of David no qual um dos filhos de Davi will establish his kingdom throughout the world. estabelecerá o seu reino por toda a terra. And they prayed that every day, E eles faziam essa oração diariamente, 3 times a day, 3 vezes por dia, longing for gathering, aguardando o dia no qual Deus reuniria Israel, longing for the son of David aguardando, ansiando pelo filho de Davi, who would gather them back ansiando que o filho de Davi os reuniria and restore them. e os restauraria. But Israel forgot Mas Israel se esqueceu that the reason God was going to do that de que a razão pela qual Deus faria aquilo was for the sake of the nations. era em favor das nações. And instead of praying that the nations would be gathered in E em vez de orar que as nações fossem in reunidas, those 18 prayers, nessas 18 orações, they prayed that God would judge the nations. eles oravam para que Deus julgasse as nações. They forgot that gathering and restoration was to bring salvation to the whole earth. Eles tinham se esquecido de que esse reunir, eles tinham se esquecido de que esse restaurar tinha um propósito de trazer bênção para todo mundo. Matthew, Mark, Luke, Mateus, Marcos e Lucas John e João tell the story nos contam a história of how Ezekiel is fulfilled. de como que a profecia de Ezequiel foi cumprida. Now, as you're sitting there À medida que vocês estão sentados aí, listening to me, ouvindo a mim, since this is such a fine congregation, desde que essa é uma igreja tão legal, so well taught in the Bible, tão ensinada nas Escrituras, as you're listening to me, à medida que vocês estão me ouvindo, you're saying, vocês estão dizendo: I know where this is going. eu sei onde ele quer chegar. It's going to Jesus. Ele quer chegar em Jesus.
He's the one that's going to fulfill Ezekiel. Ele é aquele que vai cumprir a profecia de Ezequiel. He's the son of David. Ele é o filho de Davi. He's going to bring forgiveness. Ele é quem vai trazer He's going to bring renewal. perdão. Ele que vai trazer restauração. I know where the story's going, Eu sei aonde que essa história está indo. so I can check my cell phone. Então eu posso checar o meu celular. You might think you know where the story's going, Talvez você pense que você saiba para onde que essa história está indo. and to some degree you do. E talvez em algum grau você até mesmo saiba. But if you're to understand it, Mas se você quiser compreendê-la somehow, de alguma forma, you have to step back into the shoes of the Jews at that time. você tem que dar um passo para trás e tentar entrar no sapato dos judeus que viviam na época de And Jesus. try to understand what ten- they were looking for. E tentar compreender o que eles estavam buscando. Because the story of the Gospels Porque a história dos evangelhos is shocking, é chocante, astonishing, nos deixa maravilhados. and the way that the story comes to a conclusion E o modo pelo qual a história chega numa conclusão is totally unexpected. é completamente inesperada. The majority of Jews A maioria dos judeus could not accept Matthew, Mark, Luke, and John. não poderiam aceitar Mateus, Marcos, Lucas e João. There's no way Ezekiel can be fulfilled in De Jesus. maneira alguma Ezequiel poderia ter se cumprido em Jesus. Because first, Porque primeiro, the gathering, o reunir, they expect that to be a global event eles esperavam que aquilo fosse um evento global, where everybody would see Israel gathered back to no Jerusalem. qual todos veriam Israel reunidos novamente em Jerusalém. But Matthew Mas Mateus says that Jesus diz que Jesus is gathering the lost sheep of Israel, está reunindo as ovelhas perdidas de Israel, doing it quietly, fazendo aquilo em silêncio, looking more like a rabbi than a great king, se parecendo muito mais com um rabino do que com um grande rei, announcing that he is the son of David. anunciando que ele é o filho de Davi, The kingdom has come, que o reino veio, inviting the gathered Israel back into his fellowship, convidando o Israel reunido de volta à comunhão com ele, but very quiet. mas de forma silenciosa. It didn't appear the way they envisioned it. Não parecia a maneira pela qual eles esperavam, a maneira como eles esperavam. But brothers and sisters, Mas meus irmãos e minhas irmãs, even more astonishing ainda mais estarrecedor was the way that God would deal with sin. é a maneira pela qual Deus lidaria com o pecado. Jesus is Jesus crucified. é crucificado. Crucifixion Crucificação was the way that the Roman Empire é o modelo pelo qual, é a maneira pela qual o Império Romano humiliated, humilhava, tortured, torturava and e killed matava all those that stood against him. todos aqueles que se levantavam contra eles. And Israel believed E Israel acreditava that when the Messiah would come, que quando o Messias viesse, he would usher in a kingdom ele traria um reino where he would crush the Roman Empire. que esmagaria o Império Romano. He would take that idolatrous Roman emperor Ele pegaria aquele imperador romano idólatra and force him into submission, e o forçaria em submissão. and then establish a worldwide kingdom. E aí estabeleceria um reino global. That's what they were expecting. Era isso que eles esperavam. What they would not expect O que eles não esperavam is that somehow é que de alguma forma this Messiah este Messias would be humiliated by the Roman emperor, seria humilhado pelo imperador romano, crucified crucificado in weakness em fraqueza and being humiliated. e sendo humilhado. There is no way Não há maneiras. a Messiah would take that on. De forma alguma, um Messias passaria por isso. In fact, about 100 years on either side of Jesus, Na verdade, cerca de 100 anos antes e cerca de 100 anos depois de Jesus, there are a number of men who claimed to be the Messiah, houve vários homens que alegavam ser o Messias. and some of them were crucified. E alguns deles foram crucificados. And as soon as someone claiming to be any kind of Messiah was crucified, E sempre que qualquer pessoa que alegava ser o Messias era crucificada, immediate Israel says, false Messiah, imediatamente Israel diria falso Messias and reject his claims. e rejeitava suas alegações. And yet, Mas ainda assim, 40 days later, 40 dias depois,
The Israel that had been gathered by Jesus O Israel que tinha sido reunido por Jesus is proclaiming está proclamando that in that shameful event of the cross, que naquele evento vergonhoso da cruz, the most powerful act of God in history had taken place. o ato mais poderoso de Deus na história tinha acontecido. That God had dealt with the evil of the world, Deus tinha lidado com o mal que há no mundo, starting with the idolatrous empires, começando com os impérios idólatras, but moving right down to the idolatrous heart of each person. mas se movendo na direção do coração idólatra de cada pessoa. The victory gained A vitória obtida was something that the Jews could not have understood. foi algo que os judeus não conseguiam compreender. But then Mas então, something else happens outra coisa aconteceu that they never could have understood. que eles nunca poderiam ter imaginado. This man is raised from the dead. Este homem ressuscita dentre os mortos. If you go back and read Mark 9 verse 10, Se você voltar e ler Marcos 9, versículo 10, you'll hear that the disciples could not make any sense of the resurrection. vocês vão ler que os discípulos não conseguiam compreender a ressurreição de forma nenhuma. Jesus says to them, Jesus diz a eles: the Son of Man must die and then be raised from the o dead. Filho do Homem deve morrer e ser ressuscitado dentre os mortos. And the disciples discussed among E os themselves discípulos discutiam entre si what rising from the dead could possibly mean. o que poderia significar ressuscitar dentre os mortos. See, they believed that all people would rise at the end of history, Eles acreditavam que todas as pessoas ressuscitariam no final, but one man mas um homem, in the middle of no history? meio da história, What sense does that make? que sentido que isso faz? And yet, Mas ainda they assim, see Jesus. eles veem Jesus. Paul sees him as the glorified Christ. Paulo o vê como o Cristo glorificado. Jesus has risen from the dead. Jesus ressuscitou dentre os mortos. And soon they are proclaiming E em pouco tempo todos estão that the proclamando life of the kingdom, a vida do reino, the life of the a resurrection, vida da ressurreição. has broken into history Entrou na história in the resurrection of na Jesus. ressurreição de Jesus. And then he pours out his spirit E aí ele derrama o seu espírito and says, e diz: those who believe aqueles que acreditarem can receive that spirit e receberem o espírito and the renewal of their lives. e a renovação de suas vidas. Now, brothers and sisters, I know you know that message, Irmãos e irmãs, eu sei que vocês já conhecem essa mensagem, but don't let it become so familiar to you mas não deixem que essa mensagem se torne tão familiarizada that you forget. ao ponto de vocês esquecerem It probably took the Apostle Paul 10 years de que provavelmente o apóstolo Paulo gastou 10 to anos figure this out. para compreender essa mensagem. And they were struggling to make sense of it in those early E days. eles estavam lutando para compreenderem essa mensagem nos primeiros dias da But when they igreja. finally did, E quando eles finalmente compreenderam a mensagem, they proclaimed eles proclamaram. Ezekiel and the rest of the Old Testament, Ezequiel e o restante do Antigo Testamento, that story has been fulfilled. aquela história foi cumprida. We are the gathered Israel. Nós somos o Israel que foi reunido, But they had one more surprise coming, mas havia mais uma surpresa vindo. and that was how the nations would be gathered in. E essa surpresa é como que as nações seriam reunidas, seriam trazidas para dentro do povo da aliança. Have you read the Old Testament prophets lately? Vocês têm lido os profetas do Antigo Testamento recentemente? Here's what they say: Olha o que eles dizem. that all the nations are going to stream from the farthest corners of the earth to Jerusalem. Todas as nações fluirão dos 4 cantos da terra até Jerusalém, With the Messiah as king in Jerusalem. com o Messias enquanto rei sobre Jerusalém. Zechariah 8:23. Zacarias 8:23. A number of Gentiles take hold of the robe of the Jew Número de gentios agarram a roupa dos judeus and say, we've heard that God is among you. e diz: nós ouvimos que Deus está no meio de vocês. We want to go with you to A Jerusalem gente quer ir para Jerusalém com vocês and live under this God. e viver debaixo desse Deus. They were to come to Jerusalem. Eles viriam a Jerusalém. But here's the big surprise. Mas olha só a grande surpresa.
Jesus sends them to the nations. Jesus envia eles às nações. The people of God are no longer a Jewish people living on one land. O povo de Deus não é mais um povo judeu vivendo em um território geográfico, But will soon be a multi-ethnic people mas se tornou um povo multiétnico, living in every part of the world. vivendo em toda parte do mundo. And so Ezekiel is fulfilled Então Ezequiel é cumprido when people from all nations com pessoas de todas as nações, see God's people vendo o povo de Deus, wherever they are. onde quer que eles estejam. Rio de Janeiro, where you live. Rio de Janeiro, onde vocês vivem. Vancouver, where I live. Vancouver, onde eu moro. And everywhere else in the world. E em qualquer outra parte do mundo. When they see a people Quando eles virem um povo whose lives are living out what God intended for human life, cujas vidas refletem o propósito de Deus para o ser humano, who are rejecting the idols of their nations rejeitando os ídolos das nações and living as a light in their e midst, vivendo como uma luz no meio das nações, inviting others into that fellowship. convidando outros a fazerem parte dessa comunhão. Brothers and sisters, Meus irmãos e minhas irmãs, the lesson of Ezekiel for us a lição de Ezequiel para nós is that we can have this forgiveness. é para que nós possamos ter esse perdão. We can have this renewal, Nós possamos ter essa renovação and we can have this vocation. e nós possamos ter essa vocação. But it only comes Mas isso só vem with the daily reception of the gospel, com uma recepção diária do evangelho, recognizing how powerful the idols of Brazilian culture are, reconhecendo quão poderosos são os ídolos da cultura brasileira and crying out to the Lord, e clamando ao Senhor: Lord, if you're willing, you can make me clean. Senhor, se quiseres, podes me purificar. It's only as we come and ask for again and again for that new heart, that new spirit, Somente quando a gente vem perante o Senhor e pede por esse novo coração, por esse novo espírito, to live in obedience. para viver em And obediência. it's only as we become involved in the lives of our neighbors Somente quando a gente se envolve com a vida dos nossos vizinhos and live in such a way e a gente vive entre os nossos vizinhos de tal maneira that the gospel carries power. que o evangelho mostra o seu poder, It's only in the power of the Spirit é somente no poder do Espírito poured out by Jesus Christ derramado por Jesus Cristo that we can live out que nós podemos viver the calling of God's people. o chamado do povo de Deus. What would this look like Com o que isso se pareceria in a consumer culture? numa cultura de consumo? Perhaps it would be a people that live in contentment. Talvez seria um povo que vive com contentamento, Not a people who feel they have to have more and more não um povo que sente o tempo todo que tem que adquirir mais and the, e mais. and the latest and the latest. O último lançamento. A people who live with deep gratitude Um povo que vive com profundo senso de gratidão for all they've been given, por tudo aquilo que eles receberam, rather than a sense of entitlement. em vez de ter aquele senso de eu mereço, I deserve it. eu mereço, I worked hard for eu that, trabalhei duro para isso and I can have what I want. e eu posso ter o que eu quiser. Perhaps a people who live with incredible generosity, Talvez seja um povo que viva com incrível generosidade, generous with all we've been given, generoso com tudo aquilo que foi recebido, but with a lot more than that. Generosity with our time mas muito mais do que isso, generoso com o nosso tempo and all resources. e com os nossos recursos. A people who are constantly living for the sake of others, Um povo que vive constantemente em favor dos outros, giving of themselves se entregando to serve others. para servir a outros. In a world that is so egocentric, Em um mundo que é tão egocêntrico, so self-indulgent, tão autoindulgente, a people that were living like this, um povo que viver assim, giving up their lives for the other, abrindo mão de suas vidas em favor do próximo, is going to be very attractive. será um povo bastante And atrativo. they're also going to find the joy in the life that God E intended, também encontrará a alegria e a vida que Deus planejou. because it's in giving Porque é quando nós damos, and giving quando nós damos that we have life. que nós temos vida. We are told Nos é dito that one day que um dia Christ's name o nome de Cristo
is going to be hallowed throughout the earth. será santificado ao redor de toda a terra. And we're taught to pray that. E nós somos ensinados a orar dessa maneira. May your name be hallowed throughout the earth. Que o seu nome seja santificado por toda a terra. We're taught in Philippians Nós somos ensinados em Filipenses that one day que um dia the name that Jesus has been given, o nome que foi dado a Jesus, which is a name above every name, que é um nome acima de todo nome, that every knee is going to bow before that name. nos é dito que todo joelho se curvará diante desse nome. And that name that is going to be honored throughout the entire earth, E esse nome que será honrado ao redor de toda a terra, that name that is going to lead to all knees bowing before him. esse nome que fará com que todos os joelhos se curvem diante dele. Brothers and sisters, that name is on you. Irmãos e irmãs, esse nome está sobre vocês. You are part of that family. Vocês são parte dessa família. And you bear that name Vocês carregam o nome de Jesus in your workplace, no seu local de trabalho, where you enjoy leisure, onde você desfruta do seu in your lazer, neighborhood, na sua vizinhança, the way you carry out your vocation, da maneira como você desenvolve a sua vocação, the way you love your spouse and care for your a maneira children, como você ama o seu cônjuge, a maneira como você cuida dos seus filhos, the way you deal with that seductive technology. a maneira como você lida com essa tecnologia In que é all tão those sedutora. De todas essas formas, People see as pessoas observam either the name of Jesus ou o nome de that has Jesus, made a people que who are renewed, um povo que é renovado, or we too profane the name of Jesus. ou as pessoas observam que nós também estamos profanando o nome de Jesus. If our lives Se nossas vidas are like everyone else's forem como a vida de todas as outras pessoas around us. ao nosso redor. I thank God for the Brazilian church. Eu agradeço a Deus pela igreja brasileira. I live in Canada, Eu moro no Canadá, where the church is very, very weak. onde a igreja é muito, muito fraca. It's small, Ela é pequena, it's deeply compromised. é profundamente comprometida com o mundo. The idols of Western culture have swept the church into its wake. Os ídolos da cultura ocidental varreram a igreja. And I pray to God E eu oro a Deus that what God is doing in Brazil para que aquilo que Deus está fazendo no Brasil and many other countries in the southern and eastern hemisphere e em muitos outros países do hemisfério sul e do hemisfério oriental will wake up the church in Canada possam despertar a igreja do Canadá and remind it of its vocation. e lembrá-la da sua vocação. May God bless you Que Deus abençoe vocês for the sake of other Brazilians, em favor de outros brasileiros for the sake of Rio de Janeiro, e em favor da cidade do Rio de Janeiro. such a beautiful city, Que cidade linda! but also for the sake Mas também em favor of other parts of the world de outras partes do mundo, where the church is not as alive as it is in this country. onde a igreja não está tão viva como ela é viva neste país. God bless you. Que Deus abençoe vocês. Let's pray together. Vamos orar juntos. Lord, I pray for this church Senhor, eu oro por esta igreja, that you would pour out your spirit upon it, que o Senhor derrame o teu espírito sobre ela and may each person here e que cada pessoa aqui experience every day possa experimentar diariamente that cleansing, essa purificação, that renewing power, esse poder renovador, the work of your spirit, a obra do teu espírito, giving them a new heart. dando a eles um coração novo, And may they take up that vocation e que eles possam pegar essa vocação of making known the good news de tornar as boas novas conhecidas in their lives, nas suas vidas, in their deeds, nos seus atos and in their e words. nas suas palavras. And may people in Brazil E que o povo do Brasil see Christ, busque a Jesus and may his name be honored e que o nome dele seja honrado by this church. por esta igreja. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém.